Salve, salve! Você que me vê, professor Ricardo Versosa, aqui na disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade. Beleza? A ideia é a gente fazer aqui vídeos que você possa utilizar para complementar seus estudos, certo? A gente está no slide 3 aí da disciplina, como você pode observar aí pela essa tela aí ao fundo. E aí esse slide 3 ele foca muito na ideia de planejamento, as ferramentas e especificamente quais são as ferramentas, certo? E aí, senhoritas e senhores, a ideia é a gente conversar um pouquinho mais, tá aí um pouco do que a gente vai ver nessa aula especificamente. A gente vai conversar sobre definição de planejamento, certo? Para que você possa compreender de fato, na definição, na teoria, o que é planejamento. E a gente também vai estudar um pouquinho das ferramentas em si, como é que a gente pode compreender a ideia da ferramenta, das ferramentas em si, beleza? Então vamos lá. Começando aí com uma pergunta chave para você que me ouve, que me vê. Planejar é importante? Planejar sem dúvida é importante, certo? E eu quero que você analise um pouquinho o que a gente vai começar sobre planejamento também a partir desse videozinho curtinho que eu vou mostrar agora para você. E aí? Toda vez que eu trabalho esse vídeo, que eu passo, eu compartilho esse vídeo, eu peço para a galera observar quem está ganhando e quem vai ganhar. Quando a gente fala de planejamento, uma das coisas inevitáveis que você deve prestar atenção é que o planejamento ele envolve a definição de um objetivo ou de mais objetivos. Então, se a gente volta um pouquinho para o vídeo, quem está ganhando e quem vai ganhar, quem está ganhando talvez não tenha um objetivo tão claro assim quanto aquela pessoa que de fato ganhou. O último jogador é um jogo que parece, a princípio, com damas, certo? E aí, teoricamente, quem chega do outro lado do jogo tende a elevar o status da peça. Em vez de andar de uma casa por vez, você pode andar quantas vezes você quiser, certo? E aí a gente começa a entender melhor. E aí eu vou passar 3 sequências aí para você poder entender melhor a ideia de planejamento. Beleza? Então, a primeira aí delas, planejamento é uma ferramenta para administrar as relações com o futuro e um processo de tomada de decisão. Certo? Então, a ideia de planejamento é que você possa administrar melhor o futuro. A gente não tem como adivinhar, mas nós temos como trabalhar essas relações agora no presente, para quando chegar aquele futuro que de fato a gente deseja, a gente de fato alcançar e não ficar lamentando. Beleza? Segundo ponto aí é o processo de tomada de decisão. Processo que também está no segundo parágrafo. É um conjunto de tarefas. E essas tarefas que se relacionam devem ter começo, meio e fim. Então, todo o processo de tomada de decisão é um conjunto de ações que me fazem tomar as decisões. Não é só um ponto, não, olhei isso aqui, vou tomar a decisão. Deveria perceber quais são as relações entre esse ponto e outros fatores para poder tomar uma decisão. Por exemplo, ao passar de um lado para o outro de uma rua, por exemplo, atravessar a rua, nós fomos instruídos a olhar para um lado,
na ideia de perceber se vem carro ou não, só que a gente também deveria olhar para o outro para ver se vem, né, o cara da bike, né? Porque tem gente que se garante apenas no lado que vem os carros e não percebe que também pode surgir uma ameaça do outro. Então, o meu processo de tomada de decisão é olhar para todos os lados que podem comprometer, né, meu bem-estar, certo? Segundo parágrafo aí, o planejamento é um processo contínuo, um exercício mental que é executado pela empresa e também pode ser executado por você. Beleza? Então vamos lá compreender mais um pouquinho. Segundo Maximiano, Antônio Amaru Maximiano, planejamento é o processo de tomar decisões sobre o futuro. E aí a gente já percebe a relação entre os dois, né? Processo de tomada de decisão e futuro. Né? Perceba aí que futuro e processo de tomada de decisão estão aparecendo, né, como palavras-chave aí para você poder compreender melhor a ideia de planejamento. Certo? As decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro, ou que podem, ou que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento. Então, as decisões que a gente busca ter agora, mas que elas vão inevitavelmente impactar o meu futuro, são decisões, a gente entende como decisões de planejamento. Beleza? Mais uma vez aí, para aprofundar conhecimento sobre a teoria de planejamento, e Dalberto Chiavinato, né, afirma que o planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes da ação ser necessária. Como assim processo antecipado de decisões? Né, eu primeiro tenho consciência da ação que eu vou tomar para depois tomar. Então, um bom gestor, um bom profissional, um bom cidadão, né, deveria ter em mente que primeiro a gente pensa sobre a ação para depois executar a ação. Só que o que muitas vezes a gente não percebe, né, nos diversos setores aí, eu falei no cidadão, o gestor, o empresário, a gente pode também ampliar e colocar os políticos brasileiros, é que existe sempre a tomada de decisão impensada. Não existe uma perspectiva antecipada. Não, o que é que a gente vai fazer? Opa, eu vou fazer isso dessa forma assim, para depois fazer de fato. A gente está no mundo hoje com essa conexão toda, que muitas vezes as pessoas, né, agem e depois vão pensar sobre a ação. E isso é complicado. Sobre o aspecto formal, planejar consiste em simular o futuro desejado, estabelecer previamente os cursos de ação necessários e os meios para atingir os objetivos. Então eu vou, né, trabalhando as minhas ações aqui no presente, agora eu vou imaginar qual é o futuro, né, que eu desejo, vou simular o futuro, certo? Para que eu possa de fato atingir os meus objetivos. Então não adianta sonhar, né? Gabriel, tem um pensador, tem uma frase que diz, tem uma música dele, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Muitas vezes eu falo essa frase em sala de aula para que você possa compreender, né, se você não me ouviu dizer esta frase, está me ouvindo agora, né, de que não adianta a gente pedir se a gente também não agir, se a gente não fazer ou fizer a nossa parte. Certo? Então a gente precisa também desenvolver esse aspecto da ação, né, para que o planejamento ele possa, né, ser perceptível de fato. E aí, a partir desses 3 momentos ainda, eu pude, junto com você, definir a ideia de planejamento. Eu coloco para você, né, a relação entre as palavras-chave que mais apareceram. Então, de um lado, a gente tem processo de tomada de decisão, certo? A tomada de decisão em si, ela envolve um processo, e lembra, processo é um conjunto de atividades que devem ou deveriam ter começo, meio e fim. Beleza? Então, de um lado, a gente tem essa relação aí do processo de tomada de decisão, do outro, a gente tem ações que vão nos conduzir para o futuro que nós desejamos de fato. Não ficar apenas sentado, mas para que aquilo que a gente imaginar pessoalmente ou profissionalmente, né, a partir de uma ação, possa de fato acontecer. Beleza? Então entenda aí que quando a gente define qualquer coisa, né, qualquer assunto, tem algumas palavras-chave que nos permitem entender melhor. E aí, nessa relação, eu quis destacar algumas palavras-chave para que você possa, de fato, entender
a ideia de planejamento. Beleza? Para a gente poder falar de planejamento, é inevitável, senhoritas e senhores, a gente tratar também das ferramentas. Não é não, papai? Precisamos tratar das ferramentas, certo? Porque se a gente entende, se eu conversei com você sobre a ideia de planejamento, teoricamente, como é que isso poderia se converter em uma prática consciente, né? Então, mas antes das ferramentas, tenha calma, certo? Eu quero que você entenda qual é a ideia da palavra ferramenta aí, certo? Então, as ferramentas de planejamento tratam-se de métodos desenvolvidos para pensar melhor a análise de uma situação. Então, todas as ferramentas que a gente vai conversar ao longo das próximas aulas serão instrumentos para que você possa analisar melhor uma determinada situação. Eu tenho para mim que todo ser humano já tem capacidade. O que a gente precisa é desenvolver essa capacidade ao ponto, de fato, da gente ter uma capacidade crítica, um pensamento crítico, uma análise crítica, de olhar para a situação, né, imaginar o repertório que a gente tem. Quando eu falo de repertório, é toda a base de conhecimento e de experiência, esse conhecimento teórico e experiência que você tem acumulado, e quando você olha para uma situação, rapaz, eu sei por onde eu posso resolver isso aí. O problema das pessoas que não têm repertório é que olha para uma situação e fica lá, pensando. Então entenda, a partir do momento que a gente entende a ideia de planejamento, a gente também precisa entender a ideia das ferramentas e como elas podem nos ajudar, certo? Elas são pensadas especialmente para não deixar, né, teoricamente, nenhum detalhe importante de lado. E aí eu destaco para você três possíveis benefícios aí, três vantagens, na verdade, né, do uso das ferramentas. Então, primeiramente, agilidade. O uso de ferramentas possibilita tratar de planejamento como um processo estruturado e ágil. Então você não vai trabalhar em base em achismos, você vai estruturar aquela situação que você está vendo. Né? Geralmente eu coloco dois tipos de situações aí, uma situação de criação e uma situação de resolução de um problema. A criação às vezes também é um problema, né? Mas a gente tem características peculiares diferentes. Certo? Então, a gente vê o problema de maneira estruturada, consequentemente me dá a possibilidade de agir de forma mais ágil. Certo? Segundo ponto, a segunda vantagem aí, organização. Né? As ferramentas de planejamento ajudam a considerar as variáveis importantes para aquela determinada situação. Então, eu vejo ou me deparo com determinada situação, com um determinado contexto, né? E aí eu vou sinalizar ou entender qual é a ferramenta que eu vou usar. E a partir do uso da ferramenta, ela me permite analisar as variáveis que são importantes para que eu possa agir de uma maneira mais adequada. E, por fim, clareza nas ações. Utilizando as ferramentas, você terá mais chance de sucesso, já que vai ter clareza no que deve fazer. Quando eu disse que todo mundo tem capacidade, eu acredito que é um fato e talvez você concorde comigo. Quando a gente não tem capacidade crítica, a gente também não tem clareza, né, de comportamento, de postura, de ação. E aí eu posso resolver o meu problema na base da cara e da coragem, posso resolver meu problema na base da fé, ou qualquer outra forma aí, mas se eu não tiver um repertório, se eu não tiver clareza para resolver minha situação, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, são inúmeras vantagens, eu queria destacar três vantagens do uso de ferramentas para entender uma determinada situação, certo? Além disso, o que é importante a gente entender sobre as ferramentas? Então, quando a gente fala das ferramentas, é necessário entender que elas têm duas finalidades, certo? Duas finalidades. Minimizar essa situação. E do outro lado, a gente tem uma finalidade corretiva. A situação aconteceu,
não estava nos planos, ou mesmo que estava nos planos, eu não quero, não gostaria de ter que lidar, mas vou ter que lidar. E agora? Então entenda, né? Quando a gente trata de cada ferramenta que a gente vai falar, certo? Elas têm duas finalidades. Ou ajudam a prevenir uma situação, ou ajudam a corrigir uma situação. Né? Geralmente as ferramentas que são preventivas também podem agir com a finalidade corretiva. Só que aquelas que são geralmente corretivas, começam só com a ideia de corretivas, elas não são preventivas, são apenas e somente corretivas. Ao longo das próximas aulas você vai entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, finalizo aqui nosso primeiro vídeo, resumão aí da definição de planejamento e da compreensão melhor das ferramentas. Né? Uma frasezinha para a gente poder refletir e pensar melhor. Vamos nessa? A persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin. E aí eu coloco para você a ideia de persistência, né, rapidamente. Persistência não é igual a insistência, certo? O insistente, ele erra, só que ele continua no caminho que ele está vendo que não está gerando novidade. Só que ele espera um resultado diferente. O persistente não. Ele caminha, ele erra, ele aprende e ele muda o caminho. Porque não adianta a gente estar num caminho que está nos conduzindo sempre para o erro. Sempre para o erro. Certo? Então, o persistente, o ser humano persistente é aquele que entende que, de fato, né, vai ter uma situação em algum momento da vida que vai errar. A gente precisa aprender, né, porque o erro por si só não gera aprendizado, é a correção do erro, e aí a gente muda o caminho para poder, de fato, ter êxito. Então, no mais, paz e bem, e até uma próxima oportunidade. Beleza?